Agora com o tema A Conduta Espírita e os Autênticos Valores Morais. Um convite à reflexão das atitudes dentro e fora das casas espíritas. O que é realmente verdadeiro e o que é apenas uma fachada moral? Até onde vai o desejo de melhora interior e o exagero de cobranças ou pieguismos? Até onde vai o verdadeiro esforço ou apenas justificativas que disfarçam interesses mais obscuros? Para tratar desse tema, nós teremos o palestrante aqui, bastante aguardado, Alamar Regis. Alamar Regis de Carvalho, mais conhecido como Alamar, analista de sistemas, professor, escritor. Como escritor é autor dos livros Visita de Extraterrestre, Mulher Só é Boba Quem Quer, Parente, Uma Praga na Vida da Gente, Esclarecendo Dúvidas, Tecnologia e Seus Macetes, entre outros. Acabou de escrever, está pronto para edição, Justiça Brasileira e Vida 2. Se começar errado, vai chorar depois. Renomado palestrante espírita, viaja o Brasil inteiro divulgando uma nova visão sobre o espiritismo. Possui o canal 500, onde apresenta diariamente assuntos vinculados à doutrina espírita. Com vocês, então, Alamar Regis de Carvalho. Carinhosamente, boa tarde a todos. Sempre uma alegria estar participando de um evento promovido pela CEIU. Algum de vocês, quando recebem de um médico a prescrição de uma injeção que dói muito, e essa injeção é aplicada pela enfermeira e você sente que dói, fica 3, 4 dias doída. Você se revolta com o médico por causa disso? Alguém fica traumatizado com o médico? Ou com a enfermeira que aplicou? Eu creio que não, não é? Principalmente quando essa injeção é benzetacil, aquela desgraça, muita gente tomou, né? Ninguém fica revoltado com o médico. Você fica revoltado com o seu bebê quando ele defeca nas fraldas, apesar de fétida, as fezes da criança? Não fica. Bom, por que eu começo assim? Porque eu estou falando com o movimento espírita e há uma tendência de algumas pessoas no meio espírita dizerem que certas coisas não devem ser ditas, porque algumas pessoas fazem uma leitura de que estamos sendo agressivos para com o espiritismo. Um absurdo. Primeiro que o espiritismo é uma coisa, o movimento espírita é outra. E quando fazemos algumas observações, o objetivo não é simplesmente de crítica, de contrariedade. O objetivo é de tentar fazer uma reflexão em nosso movimento para ver se nós estamos realmente fazendo a coisa conforme o Espiritismo prevê. Partimos de um princípio. Se os Espíritos trouxeram uma nova proposta para a gente, que seja uma doutrina, e Allan Kardec, um pedagogo notável, com um cuidado extraordinário, um homem de uma visão lógica, ética e sensata a toda prova, organizou didaticamente perfeito, distribuiu em vários livros, ensinou que deve ser assim e não assado. Interrogou os espíritos em todos os momentos que ele teve dúvidas. Quer dizer, ele não recebeu a mensagem, o espírito passou para ele, olha, Kardec, é assim. Então, entendi, já sei como é que já foi passando para o papel. Não foi assim. Para começar, ele escutou vários espíritos por médiuns diferentes, em regiões diferentes, até que construísse um corpo de doutrina. A coisa foi muito bem pensada.
O homem perdeu horas e horas, perdeu noites e noites para compilar isto que nós chamamos de doutrina espírita. Então, Kardec não foi precipitado em nada, em absolutamente nada. E quando prestamos atenção na obra básica do Espiritismo, que não é composta apenas por 5 livros e sim por 20 livros, porque faz parte também o que é o Espiritismo, obras póstumas, Viagem Espírita, só aí dá 8 livros, mais os 12 volumes da Revista Espírita, que é o momento onde Allan Kardec praticava a doutrina que os espíritos passaram ao mundo através dele. Então é fundamental observarmos esta obra chamada Revista Espírita. Bom, partindo do princípio que nós identificamos que, lamentavelmente, não está havendo coerência entre a prática das casas espíritas, salvo exceções. Salvo exceções, claro, porque tem muitas casas maravilhosas fazendo espiritismo de primeira qualidade, ninguém pode deixar de reconhecer isto. Elaboramos então um estudo um pouco mais profundo para checarmos se temos razão nisso que a gente vê em algumas casas e consideramos até como maluquices espíritas. E foi daí que elaboramos 2 seminários. Um é o Espiritismo com Espíritos. Haja vista que muita gente afastou os espíritos do espiritismo sob a insensata argumentação de que a época dos fenômenos já passou. Como se intercâmbio mediúnico fosse fenômeno. É fenômeno, mas numa abrangência geral, como até o fato de estarmos aqui não deixa de ser um fenômeno. Mas fenômeno como coisa sobrenatural pode ser para pessoas não espíritas, que para eles realmente é um fenômeno de gente que fala com morto, que defunto não fala na cabeça do leigo, mas para nós espíritas não. Isso é algo absolutamente natural. Então, meus amigos, eu quero começar convidando todos a uma linha de raciocínio. Observem bem. No começo dos tempos, a partir de algum tempo para frente, algum milênio, surgiu uma coisa chamada medicina. O que era medicina? Era a arte de curar os corpos das pessoas. Morria muita gente antes e tinha qualquer doença, morria porque ninguém sabia. Aí inventaram a figura do médico. Ok, existia apenas o médico. O que ele é? Ele é médico, então é médico. Que especialidade? Não existia especialidade. Tinha um médico que tratava de tudo. Se a pessoa tinha um problema de vista, ia no médico, naquele único médico. Se tinha problema de coração, ia naquele único médico. Quebrou uma perna, ia naquele único médico. Problema de garganta, ia naquele médico. Problema ginecológico, era só aquele médico, só existia o médico. Acontece que os médicos começaram a se reunir para discutir as melhores formas de se praticar a medicina. Foi quando chegaram à conclusão que só no que diz respeito ao coração, a coisa era muito complicada e precisava de mais estudo. Mas perceberam também que havia uma necessidade de estudar mais detalhes sobre as vistas. Outros perceberam que precisavam estudar mais sobre a garganta, sobre o ouvido, sobre os ossos, sobre os órgãos genitais, sobre todos. Aí começaram a surgir o quê? As especialidades médicas. Olha que coisa. Aí inventaram a cardiologia, a oftalmologia, a gastroenterologia, a endocrinologia, pediatria. Aí surgiram um monte de especialidades médicas, assim como a ortopedia. Pronto. Então está resolvido todo o problema da medicina? Até determinada época, sim. A ortopedia, o médico ortopedista, era o especializado em ossos. Só que não ficou só nisto. Com o decorrer do tempo, foram perceber que só a questão dos ossos, da traumatologia, necessitava
de subespecialidades. Foi aí que apareceu o ortopedista especializado em coluna, tem um ortopedista especializado em joelho, não tem isso? Em todas essas partes, em mãos. Você não pode ir para o médico, um ortopedista de joelho, para tratar da sua coluna, porque ele vai dizer, não é minha área, eu vou para outra. E assim a coisa foi acontecendo. Mas parou aí? Não, não parou. E nem vai parar. Vai chegar um tempo que vai ter necessidade de existir ortopedista especializado em dedo mindinho da mão esquerda, que não é o mesmo médico especializado em polegar da mão direita. Vocês duvidam disso? É o andamento normal, é o progresso natural da ciência. Então, a medicina primitiva era deste tamanho. E a humanidade, naquela época, estava acostumada apenas com a medicina deste tamanho. Só que a partir do momento que surgiram as especialidades, o conhecimento ficou deste tamanho. Aliás, o conhecimento já existia, mas para o homem ter acesso deste tamanho. Aí surgiram as subespecialidades, ficou deste tamanho. Mas, na verdade, tem mais coisa para estudar. O câncer está aí. Não descobriram a cura de todos os cânceres. Vai chegar um ponto que vai ficar deste tamanho. Por que isso aconteceu? Porque os médicos, a medicina, começou a realizar os seus congressos. O que são os congressos? São eventos onde se estudam os problemas da profissão em si. Há os congressos médicos para estudarem tudo aquilo que é problema que está havendo na prática médica e também as novas ideias que surgiram para o avanço e aperfeiçoamento da medicina, para que aquilo seja debatido entre os profissionais e a medicina torna-se melhor, cure mais gente. Foi aí que surgiu a medicina preventiva também, coisa que não existia no passado. Hoje a medicina não é mais curativa. A preventiva é mais recomendada do que a curativa. Então, olha só a observação. Surgiu um negócio grave e seríssimo. Infecção hospitalar. Todo mundo já ouviu falar nisso. Aqui no Brasil, durante muito tempo, morreu muita gente por infecção hospitalar. É um problema chato, né? Infecção hospitalar, coisa ruim. O que os médicos fizeram? No Congresso de Medicina, passaram a discutir a infecção hospitalar. Faz de conta que aqueles que decidem pelo Congresso de Medicina sejam espíritas, da marca de alguns que a gente conhece, e na programação do Congresso, alguém iria colocar lá, na tarde deste sábado, a partir das 14 às 17 horas, vamos debater a questão da infecção hospitalar. O que muitos espíritas iam dizer? Oh, meu irmão, areja sua mente, para que falar dessas coisas ruins, meu irmão? Não te ocupe com essas coisas, tem tanta coisa boa, meu irmão, para a gente falar, você vai se ocupar com isso. Deixa essas coisas que a espiritualidade resolve. É o momento deles, não se fala nas coisas ruins. É assim que os espíritas fazem. Isto é uma irresponsabilidade, não é espiritismo. Os médicos tiveram que debater a infecção hospitalar para que hoje os seus índices estejam bastante diminuídos e praticamente zero em muitos hospitais do Brasil. Se eles não se dispusessem a debater tal tema, o que iria acontecer? Teríamos muito mais gente morrendo de infecção hospitalar. A pessoa se internou no hospital com um probleminha desse tamanho, a coisa se agravou desse tamanho e foi a óbito por causa da irresponsabilidade dos médicos em não debater o problema. A mesma coisa ocorre no meio do direito. Os congressos do direito não são para as pessoas leigas, são para os próprios advogados, juízes, promotores, oficiais de justiça,
para que debatam e discutam os problemas que existem na prática do direito. Data vênia, doutor. Para evitar os lamentáveis erros processuais. Para que os juízes saibam das malandragens que muitos advogados estão usando nos autos dos processos, para tumultuar e até para enganar nos processos. Tem muito advogado malandro, sempre teve, como tem malandro em todas as profissões. Então é preciso que os juízes já fiquem espertos. Hoje, por exemplo, em São Paulo, tem juízes que, quando há uma ação contra operadoras de telefonia, por exemplo, o juiz já baixa o cacete logo na primeira instância, já condena logo. No juizado das pequenas causas, por exemplo, que você entrando com a ação não precisa de advogado, você, o próprio consumidor, você tem direito à indenização de 20 salários mínimos. Em Santos, por exemplo, o juiz na primeira já condena, porque já percebeu a malandragem dos advogados das operadoras que são contratados para defendê-las, claro, no seu direito, dever profissional. Ele foi contratado, ele tem que dever ao seu cliente, independente das razões do cliente ou não. Ele tem que tirar do cliente da reta, como se diz. Os juízes perceberam que é uma mesmice. Milhares de ações contra a Vivo, inteiros botaram um modelo de defesa lá, é o mesmo papo dos advogados. O advogado só muda o nome do réu, o nome do advogado representante, é a mesma conversa. É que o consumidor está querendo ficar rico às custas da operadora de telefonia. Então os juízes estão baixando o sarrafo. Isso foi descoberto o quê? Em congressos, discutindo os problemas da prática do direito. No Congresso da Construção Civil, a mesma coisa. Vamos estudar os problemas da construção civil para evitar que prédios desabem. Agora vamos voltar isso para o meio espírita. Qual deveria ser o objetivo de um congresso espírita? Trazer palestrantes para falar sobre a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, a visita de Jesus a Zaqueu, que a mão esquerda não vê o que dá direita. Seria para isso um congresso espírita? Infelizmente, os congressos espíritas estão sendo assim. E não para discutir os problemas da prática espírita que estão seríssimos e equivocados. Este evento daqui de Blumenau, não por estar aqui diante de pessoas amigas às quais eu tanto amo e tanto sinto privilegiado e prazeroso em tê-los como amigos, mas é um dos eventos mais notáveis do Brasil, desde o primeiro a este segundo Foreblu. Este tem um nome de Fórum Espírita de Blumenau. Mas se usasse o nome Congresso Espírita de Blumenau, estaria mais coerente do que qualquer outro congresso espírita que existe no Brasil, inclusive o congresso promovido pela Federação Espírita Brasileira. Mas por que, Elamar? Por que essa bondade menos? Baixa a bola do pessoal aqui, Elamar. Por quê? Eu vou dizer por quê. É porque é um evento que está trazendo para os espíritas participantes informações novas, assim como o Congresso Médico traz as informações novas para a prática da medicina. Os últimos congressos médicos já falaram sobre os equipamentos de ressonância magnética de 6 Teslas. Quem não conhece bem a área médica não sabe o que significa isso. Por coincidência, o nosso querido José Araújo tem recebido mensagens do espírita Nikola Tesla. Quem é ele? Só para você ter uma ideia. O que é uma ressonância magnética? É aquele equipamento onde faz aquele exame sofisticado, vamos chamar aquele raio-x sofisticado, porque sai um monte de chapas lá. Se você for fazer um exame desse, por exemplo, em uma clínica que tem uma ressonância antiga de 1 Tesla apenas, ele vai sair as chapas, sem dúvida, vai sair as chapas. Mas a chapa vai estar um pouco, eu não vou chamar de fora de foco, é baixa nitidez. Compare a televisão comum que você tinha em casa alguns anos atrás com a televisão moderna que você tem hoje, a TV de alta definição. É uma forma didática tranquila para você entender.
Como é que você viu o cabelo de uma pessoa na televisão antiga? Era quase como uma coisa preta aqui em cima, né? É como se fosse uma touca preta. E na TV de alta definição, você percebeu? Você vê fios de cabelos, não é? Não vê os olhos azuis da pessoa, parece uma conta, aquela coisa brilhosa, bonita. Você vê, só falta ver os detalhes da íris da pessoa. Já perceberam esse detalhe? Na ultrassonografia, na ressonância magnética, é a mesma coisa. Uma ressonância de 1,5 Tesla tem mais nitidez do que a de 1. Na de 2, na de 3, hoje na de 6 é perfeito. Isso quer dizer o quê? O médico tem muito melhores condições de detectar a sua doença, de ver coisas que ele não via na ressonância antiga. Que era aquela coisa borrada. Hoje ele vê um detalhe, opa, está aqui, o problema está aqui. E vai medicar com mais acerto. Isso é o avanço tecnológico. E são essas coisas que esses expositores trazem aqui. Ontem, nós vimos José Lucas falando aqui com informações novas a respeito de algo que a gente já conhece. Passe a gente já conhece. A água magnetizada, que muitos chamam fluidificada, todo espírita conhece. Mas os detalhes, as informações que ele trouxe ontem aqui, eu creio que a maioria não sabia. Devo dizer a vocês que dentro dessa questão dessa água magnetizada, que muita gente acha que é apenas uma questão de fé, você deve ter fé, porque quando aquela água está ali, nós estamos na mediúnica, a gente não está vendo, mas os espíritos chegam ali naquela garrafinha e botam o remedinho que a gente precisa. Você tem certeza disso? É o que a gente ouviu falar no centro. Mas eu quero saber se você tem certeza. Espiritismo é de certeza, ou é ou não é? Não, mas sabe como é que é, né? Eu li, né? Não, estou falando de certeza. O Dr. Sérgio Felipe, em São Paulo, que é um dos maiores cientistas do mundo, resolveu fazer um teste disso. Ele pegou várias garrafinhas de água, garrafinha A, garrafinha B, garrafinha C, garrafinha D, até garrafinha G, colocou vários tipos de água nessas garrafinhas. Na garrafinha 1, colocou água magnetizada no centro espírita. Na garrafinha 2, a água do filtro da casa dele. Na garrafinha 3, a água da torneira. Na garrafinha 4, uma dessas águas mineral que a gente compra no supermercado e está crente que está bebendo água que presta, está jogando dinheiro fora porque nenhuma presta. E uma água benta da Igreja Católica, outra água do Centro Espírita B, e levou para o maior laboratório de análise de águas da América Latina, que é o laboratório da Sabesp, para que fosse feita uma análise, sem dizer o que continha na água A, na B, na C e na D. Só que isso é um diagnóstico oficial. A Sabesp não é espírita, não tem nada a ver com espiritismo, e nem sabia quais as razões que o Sérgio pedia aquele exame, junto com a USP. E foi comprovada, e levou também a água do mar e a água do rio Tietê. O que acontece? Que é uma das águas mais imundas do país. Qual foi o laudo? A água magnetizada no centro espírita, tanto a A como a G ou a F, a outra, duas do centro espírita, realmente tem alteração química. Ela retém a energia. Então, é por isso que ela é dada para beber. A água do mar, junto com a água benta da igreja, também tem alteração de propriedade química. Só que é o contrário, ela não retém energia. É o contrário, ela faz o contrário. É por isso que ela não é bebida, ela joga. Você repara que o padre joga água benta nas pessoas? Então isso já deixou de ser uma questão de fé. É uma questão científica. É o que disse José Lucas ontem numa palestra desse que é um congresso e não um fórum. Porque nós estamos falando de ciência. Ney Prieto Pérez, um expositor que não vem aqui também com essa conversinha religiosa, igrejeira. Eu não quero dizer que devamos tirar o evangelho do espiritismo e muito menos Jesus, pelo amor de Deus. Eu alerto isso porque sempre aparece um precipitado para dizer: o Alamar vem com esse discurso de querer tirar Jesus do espiritismo. Não é nada disto. Jesus é indispensável para nós espíritas. Segundo os espíritos responderam para Kardec quando perguntou qual é o melhor modelo e guia que nós espíritas deveríamos seguir, os espíritos responderam: vede Jesus,
Vejam Jesus. Não disseram que é Jesus. Sugeriram que víssemos Jesus como modelo. Não é Jesus. Vejam, dando a nos entender que tem outros, talvez possam ser também observados. Então, se os próprios Espíritos disseram isto, se os próprios Espíritos sugeriram que Kardec escrevesse um livro exclusivamente dedicado ao ensino moral do Evangelho sob a ótica do Espiritismo, é sinal que ele deve ser respeitado, sim. O Evangelho deve ser falado, sim. A parábola do semeador, vamos falar sobre aquilo, mas em alguns determinados momentos, no centro espírita, não é assunto para o Congresso. Nós poderíamos até ter um tema no Congresso sobre a necessidade de maior vigilância dos espíritas quanto ao Evangelho. Mais um dos temas do Congresso, e não encheu o Congresso de Evangelho. Porque não é isso. Então, meus amigos, encontramos o Ney Prieto Pérez como um cientista para falar das informações científicas que nós espíritas precisamos. Encontramos um outro expositor espírita, o Clóvis Nunes, que é simplesmente a maior enciclopédia espírita que eu conheço no mundo. Pode até ter alguém que conheça o espiritismo mais do que igual a Clóvis Nunes, mas mais eu não posso imaginar, posso acreditar. Não posso acreditar que possa existir. Até peço a coordenação do evento, cuja previsão de encerramento deste congresso hoje é para as 21h30, se pudesse passar um pouco mais meia hora, mais uma hora que seja para escutar Clóvis Nunes, seria quase que um curso universitário para nós. É porque é um homem que traz discussões de congresso para o evento espírita. Nos ensina a fazer o espiritismo melhor. Eu vou dar um exemplo disto, gente. Erros cometidos por mim, por mau entendimento do espiritismo durante alguns anos. O que eu fiz, eu tenho certeza que muitos de vocês fazem. Durante muito tempo eu trabalhei no Centro Espírita, naturalmente, aquele trabalho todo mundo faz no Centro Espírita, é a doutrinária, é a mediúnica, é o negócio do passe, é aquela coisa livre, essas coisas do Centro Espírita natural. E no momento do passe, as pessoas geralmente fazem a fila para tomar passe, ficam na cadeira chamando para tomar passe. E eu já ouvi algumas vezes, algumas pessoas dizer o seguinte: olha, mas eu gostaria de tomar passe com a Dona Conceição, que é uma das senhoras passistas que tem ali. O que eu dizia? Olha, para com isso não existe, o passe é tudo igual, por favor, não se deve escolher com quem tomar passe, todos os passistas são iguais, para com isso, então não tem nada de Dona Conceição não. Eu fiz isso durante muitos anos, e muita gente faz, não é assim que muita gente faz no centro? Todos os passistas são todos iguais, só com o estudo mais aprofundado do espiritismo, das energias, eu vim perceber que aquela pessoa tinha razão em querer tomar passe com a Dona Conceição. Mas Alamar, peraí, isso que você está dizendo, será que não é contraditório? Porque eu também sou espírita há mais de 20 anos aqui e aprendi que os passistas são todos iguais. Agora eu pergunto a você, que raciocina e que é espírita, portanto praticante de uma doutrina que é racional, que precisa ser raciocinada sempre. Vamos lá. Na cabine de passe do meu centro espírita tem a Dona Conceição. Quem é a Dona Conceição? É uma senhora, tem 62 anos. É um amor de criatura. A Dona Conceição é aquela pessoa de bem com a vida, boa mãe, boa esposa, boa avó, boa companheira, alegre, um alto astral, que é uma maravilha. Aquela pessoa que quando abraça a gente dá vontade de não soltar mais. Não tem gente que é assim? Tem uma pessoa, quando a gente abraça, Dona Conceição, vem cá, me dá cá um abraço seu. Ah, não, peraí, não, fica aqui. A gente sente bem com o abraço. Não tem, todo mundo conhece gente assim. Essa é a Dona Conceição. Todo mundo adora quando, olha, chegou a Dona Conceição, é a alegria no centro, é o amor, é o carinho. Pode ter a fofoca que for no centro, ela não se mete no meio, não fala mal de ninguém. É um espírito. Só que no mesmo centro tem também a Valéria, que é passista.
Só que é uma praga. É uma desgraça. Ciumenta até onde não pode mais. Namorado nenhum para com aquela desgraça porque ela é um porre. Mas é pacifista do centro. Fofoqueira até onde não pode mais. Se envolve com a vida de todo mundo. No trabalho, não é amiga de ninguém. Mas é espírita, está lá no centro. É trabalhadora da casa, é pacista. Mal-humorada. Eu pergunto a vocês, sinceramente, vocês que são racionais, um passe aplicado pela Valéria terá o mesmo efeito de um passe aplicado pela Dona Conceição? Pense bem. É o Alamar que está inventando coisa? Se o próprio abraço da Dona Conceição, não precisa nem você ir para a cabine de passe, você recebendo o abraço da Dona Conceição, você já fica boa? Quanto mais o passe. Então, isso eu só vim aprender com os anos. Queiramos ou não, os passistas não são iguais. Esta é que é a realidade. Mas, Alamar, mas espera aí, a energia não é transmitida pelos espíritos? Não é não, a energia é do médium. Os espíritos reabastecem o médium. Mas o reabastecimento do médium é de acordo com a capacidade dele, moral, mental. É assim que acontece. Cada médium, ou passista, assim como os médiuns também, cada médium e passista é assistido pelo nível de espírito que ele está envolvido. Um espírito bom, um espírito que acompanha uma Dona Conceição, só pode ser um espírito de primeira qualidade. Ah, mas não tem também os mentores da casa espírita? É outro problema que a gente precisa discutir. Quem foi que elegeu o mentor do centro espírita onde você trabalha, você sabe? Você sabe quem foi que determinou? Porque mentor devia ter uma eleição para a gente votar quem vai ser mentor da casa. Ah, não, mas tem um espírito aqui, eu não sei não, eu estava aqui há mais de 20 anos, quando eu cheguei aqui no centro, esse já era o mentor. Você sabe quem é? Não. E por que não procura saber? Ah, não, mas peraí, eu vou questionar o mentor da casa. Deve questionar. Os espíritas, gente, se deixam levar por determinados paradigmas, determinadas coisinhas que terminam prejudicando o espiritismo. Essas práticas malucas que existem no meio espírita aos montes, muitas vezes são por culpa dos mentores da casa, que os próprios dirigentes não sabem quem são e são mais perturbados do que os dirigentes da casa. Monta-se um centro espírita. Esse centro espírita existe há quantos anos? Ah, não, esse centro espírita tem mais de 60 anos. Mais de 70 anos. É mesmo, é mais de 70 anos. Isso é da década de 30, não sei o quê. Foi fundado por seu Agenor. Quem foi seu Agenor? Ele já morreu. É mentor da casa hoje. Quem foi seu Agenor? Ah, mais de 50 anos dedicado ao espiritismo. Um homem caridoso, dava sopa para pobre. Muito bom aqui na cidade, foi enfermeiro, era até parteiro, ajudava todo mundo, muito querido por todo mundo, pelo padre, pelo juiz. Isso aqui foi uma das pessoas mais amadas na cidade. De fato, o seu Agenor foi um homem bom. Mas será que o fato de um homem ser homem bom significa que conhece o espiritismo? Não conhece. Ele passou todos os anos dele, enquanto espírita, fazendo o espiritismo do jeito que ele viu. Ele nunca estudou para valer o livro dos Espíritos e muito menos o livro dos médiuns. O Evangelho era um livro que ele só abriu a casa de vez em quando para dizer que eram os Espíritos que mandou abrir ali bem no meio, mirando no meio, só lia aqueles mesmos assuntos do meio que a gente sabe de qual que tem ali. Ele nunca leu o começo do Evangelho, nem o final, e muito menos a introdução e a conclusão. Livro dos Espíritos, a mesma coisa. Livro dos médiuns, ele não sabe o que é. Então, gente, acontecia coisas do tipo que ficou aquele mesmismo igrejeiro, porque toda semana era a mesma coisa. E os espíritas todos equivocados. Raramente se discutia alguns assuntos, como a ligação do espiritismo, do espírito ao corpo. E eu pergunto a vocês, espíritas, quando é que se dá a ligação do espírito ao corpo? Vocês poderiam me responder daqui da plateia? Quando se dá a ligação do espírito ao corpo? Alguém pode responder? Em que momento?
Na concepção, né? Correto? Eu queria saber mesmo, a ligação do espírito ao corpo se dá na concepção? A maioria dos espíritas responde na concepção. Estabeleceu-se no meio espírita que é na concepção. Só que esse assunto precisa ser melhor estudado. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, questão 86, diz que é na hora do parto. Primeira edição. Alguém aqui conhece a primeira edição do Livro dos Espíritos? Aquela que foi lançada em 1857, por Allan Kardec, só tinha 510 questões. O número da questão que faz essa pergunta é 86. No parto? É assim que ela diz, na hora do nascimento. Mas espera aí, Alma, mas na segunda não é assim que diz. Quando aconteceu a segunda edição, 3 anos depois, apenas 3 anos, não foram 300 anos depois e nem 30, os espíritos mudaram de opinião. É na concepção. É na concepção? Não é. Começa na concepção e se conclui no parto. Olha a diferença. Então os espíritas entenderam errado. Por quê? Por falta de um estudo num congresso espírita de como é que essa coisa se processa. Então, esse tipo de conhecimento só acontece num congresso espírita, e que é o que o Fórum Espírita de Blumenau está fazendo. É por isso que eu falo, sem medo de errar, que o Foreblu está sendo mais congresso espírita do que todos os congressos espíritas que eu conheço, inclusive o congresso da FEB. Porque aqui nós encontramos informações que vêm crescer o conhecimento dos espíritas. Isso que José Araújo trouxe. Eu citei o nosso amigo Lucas ontem, citei o Ney Prieto de manhã, e depois entra aqui José Araújo para fazer o quê? Para falar sobre a parábola do semeador? Para falar sobre o bom samaritano? Não, gente. Para trazer novos conhecimentos para os espíritos, para os espíritas, para a humanidade. Agora aí nós perguntamos, Zé Araújo está inventando isso? Ele está querendo fazer espiritismo à moda da CEIU? Nada disso. Simplesmente é uma casa espírita que resolveu abrir as portas para os espíritos e os espíritos resolveram ajudar. O grande problema que a gente encontra na prática espírita também, gente, é o entendimento equivocado deste espiritismo apenas voltado para a apologia ao sofrimento. A começar pelas mediúnicas, 80% das mediúnicas são destinadas a atender espíritos sofredores. Quem foi que disse que é assim? Allan Kardec não ensina isso para ninguém. Espíritos sofredores, espíritos revoltados, espíritos perversos, espíritos vingativos, espíritos que vêm quebrar e destruir a vida das pessoas. 80%. Quando começa a mediúnica do centro aqui? Às 8 da noite, quarta-feira. Que hora termina? Tem que terminar impreterivelmente às 21 horas, em nome da disciplina da casa. Isso é um absurdo, está errado. Clóvis Nunes disse isso aqui no ano passado, quando ele falou sobre a questão 333 do Livro dos Médiuns. Quem esteve aqui escutou e observa quando os espíritos dizem a Allan Kardec que esse entendimento de que disciplina rigorosa com horário, que rigor com horário é disciplina, é coisa de espírito inferior, não é coisa de espírito superior. Olha que coisa que foi Clóvis Nunes que inventou isso. Não foi não, ele citou a fonte. O próprio Livro dos Médiuns, questão 333, está claro lá. Kardec diz que tem espíritos que são rigorosos com esse negócio de disciplina. A mediúnica tem que terminar impreterivelmente às 9 horas da noite. Tem que haver disciplina para começar. É às 8. Por quê? Para as pessoas que tiverem que sair do trabalho, tiver que fazer janta em casa, tiver que sair, tem um horário para começar. Senão você não sabe que hora vai começar, se é 8, se é 9, mas para terminar, não. Inclusive, a obra básica do Espiritismo diz que os espíritos amigos têm prazer em ficar com a gente até a hora que a gente quiser. Então, faça a mediúnica
Quer dar um prazo? Até às 9, 9h10, quem quiser ir para casa tem que tomar ônibus, vá. Mas quem tem o prazer de ficar com os espíritos, fiquem batendo papo. Eles gostam. Até meia-noite, 11 horas da noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. A gente não fica 2 horas da manhã fazendo seresta, falando bobagem, muitas vezes. Principalmente de sexta para sábado, sábado para domingo. Porque a gente não pode ficar com os espíritos. E os espíritos têm prazer nisso. Só que os bons espíritos querem trabalhar com os espíritas, mas os espíritas não deixam, porque não tem espaço para eles, porque a mediúnica está limitada entre 8 e 9 da noite, só que de 8 a 8h50 é só para atender sofredor, porque é só sofredor que presta e que deve ser atendido. Ficam 10 minutos, os espíritos que têm vários para conversar, vão conversar o quê em 10 minutos? Já que eles são educados, tem vários para se comunicar, ele chega mais, no máximo dá uma saudaçãozinha, meu irmão, muita paz, tudo bem, continuamos o trabalho, porque a paz seja com Deus. Pronto, só isso. Agora, fica essa orientação maluca de alguns mentores da casa perturbado, o seu Agenor, que passou um monte de tempo, anos, dirigente das casas espíritas, que na visão da sua neta, que está dirigindo o centro hoje, não, tem que seguir tudo que o meu avô fazia, do jeito que ele fazia, ele aumentou da casa. Aí chega seu Agenor, coitado, apesar de ser espírito bom, determinando que todo mundo tem que se vestir de branco na mediúnica. Essas maluquices que não tem nada a ver com o espiritismo. E a casa obedece. Tem que terminar impreterivelmente às 9 horas, porque foi assim que ele aprendeu no tempo dele. Ele nunca estudou Kardec. Ele deu uma lidazinha, no máximo leu o Livro dos Espíritos com pressa, só para dizer que leu, e não entendeu coisa nenhuma. Livro dos Espíritos não é livro para ser dada uma lidazinha. É para ser muito bem estudado e muito bem discernido. Então, meus amigos, nós estamos diante de práticas as mais absurdas possíveis em nome do Espiritismo. Então, um negócio de uma apologia de espírita não vale nada. Os espíritas foram condicionados a dizer que não vale nada. Eu não posso dizer que ninguém é bom, porque as pessoas dizem, são seus olhos, Alamar. Que nada, menos, não sou nada disso. Então fica essa palhaçada comportamental masoquista que não tem nada a ver com o espiritismo. Eu não valho nada. Eu sou um pequeno trabalhador na casa. Não há uma casa espírita sequer em todo o Brasil onde eu visito. Geralmente quando eu vou às cidades, é o palestrante de fora, chegou, é o cara da televisão. Fala, mas vamos conhecer a nossa casa. Mas não repare, nossa casa é simples, tá? Mas nosso centro é pobre. Espírita adora dizer que o centro dele é pobre. Ô bicho para gostar de pobreza é espírita. Que miséria desgraçada. Você não repara, viu, mas nós somos simples. Espírita adora dizer, a nossa instituição é sem fins lucrativos, Alamar, grandes coisas. O que você ganha moralmente em dizer uma coisa dessa? O fato de ser constituída em estatuto sem fins lucrativos quer dizer que ela esteja algum componente de moralidade melhor? Não tem nada a ver. Tem muitas empresas e instituições com fins lucrativos que são muito mais dignas do que muitas sem fins lucrativos. A quantidade de desvios, de roubo, de corrupção, de safadeza que a gente encontra em um monte de instituição sem fins lucrativos por aí são coisas impressionantes, inclusive espíritas, que eu conheço um monte. Então paremos com essa coisa ridícula de reagir contra o dinheiro no meio espírita. Porque dinheiro nunca foi pecaminoso. O que é pecaminoso é o mau uso que faz dele. É preciso que a gente reveja esses conceitos e que nós repudiemos essas línguas maléficas de alguns espíritas que vivem a criticar outros toda vez que se realiza algum evento envolvendo dinheiro para casa. Tem centros espíritas caindo aos pedaços, goteiras, lâmpadas queimadas, cadeiras quebradas, apesar das cadeiras ser aquelas vagabundas baratas de R$10 que quase todo centro espírita tem, que são aquelas de plástico que estão na moda agora. Porque centro espírita não pode comprar uma cadeira melhor, porque a própria língua dos espíritas baixa para falar. Gente, nós temos que rever esses conceitos. Mas se é o Alamar que está querendo trazer uma forma nova de praticar espiritismo, não, é o próprio Allan Kardec. Allan Kardec nunca disse para alguém que o elogiasse, são seus olhos, menos, eu não sou nada disso. Pelo contrário, quando ele desencarnou, no momento que o caixão estava para descer à sepultura no Père Lachaise em Paris, 3 amigos ilustres fizeram discurso diante do túmulo.
Camille Flammarion e mais 2 outros notáveis. Todos os 3 discursos foram elogiosos a ele. Um dos maiores mestres que a Europa já viu, um dos maiores cientistas, um homem de uma qualidade, de uma intelectualidade, um homem, e só elogio para ele. Agora, aí depois, pronto, enterraram lá o corpo. Uma semana depois ele aparece na mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Se Kardec adotasse o modelo ensinado pelo movimento espírita, o que ele ia dizer quando voltasse na mediúnica? Camille Flammarion, você exagerou, minha irmã. Eu não sou nada daquilo que você disse. Menos, Flammarion, menos. São seus olhos. Ele não teve essa palhaçada. Sabe o que ele disse? Muito obrigado. É por isso que eu digo, o tema da minha palestra é a necessidade da autenticidade no meio espírita. Os espíritas precisam aprender a dizer muito obrigado. Quando ele tem consciência de que a pessoa não está falando mentira. Se a pessoa disser aqui, se por exemplo, a Kátia e o Júnior dissesse, na hora de apresentar o palestrante, Alamar, um dos grandes advogados do estado de São Paulo, para fazer a palestra de hoje, eu ia chegar aqui e dizer, olha, vocês exageraram. Eu estudei direito, mas não me formei advogado, não sou advogado, quanto mais grande. Eu estaria correto. Porque, de fato, eles exageraram em me qualificar com uma coisa que eu não sou. Mas se dissesse que Alamar, um dos maiores, mais rápidos digitadores de São Paulo, eu ainda falo pouco, porque eu não sou um dos mais ágeis de São Paulo, sou um dos mais ágeis do Brasil e do mundo. Porque poucas pessoas têm uma agilidade num teclado como eu tenho, no mundo. Isso é presunção, é orgulho? Não, porque nisso realmente eu sou bom mesmo. Ora, um dos mais malucos aviadores que já teve, porque eu me vi pilotando avião na Amazônia e fiz um monte de besteira lá em cima da Ilha do Marajó, as maiores maluquices. Ele já era doido nisso, então falou a verdade. Então, um monte de outras coisas, eu tenho que reconhecer, ter discernimento para saber. Mas ficamos nesse comportamento terrível, totalmente equivocado. Então, meus amigos, a razão de um evento como esse é para trazer informações. Isso que Clóvis Nunes traz para a gente é de uma grandeza extraordinária. Não foi só vocês que aprenderam com Clóvis Nunes, nós também, palestrantes, aprendemos muito com ele. Eu, o Zé Lucas, Zé Araújo, Nando, todos aqui que estamos no convívio com ele, nos almoços, nos bate-papo, que nós estamos aprendendo com esse homem. Porque é de um manancial de informação a toda prova. Ele cita coisas que eu, particularmente, não tive oportunidade de olhar ainda. Poxa, Cláudio, deixa eu dar uma olhadinha. Rapaz, tu tem razão, não tinha percebido aquilo ainda. Porque aquela revista espírita é muito grande. E tem outra coisa, espiritismo não é doutrina congelada. O próprio Allan Kardec mudou de opinião várias vezes. Só percebe isso quem se disponibiliza a aprender e estudar o Kardec total, que só obtém através da revista espírita. A gente observa que o Kardec, no começo, lá pelas revistas de 1858, 59, 60, 61, 62, era um. O Kardec, já de 1887, 88, 89, era outro. Olha que coisa! Então ele mudou totalmente? Não mudou totalmente. A doutrina espírita tem uma base que deve ser seguida. Imaginem vocês que estão acostumados a ver construção de prédios na sua cidade. Repararam quando o prédio está no começo, só estão aquelas colunas lá, depois vão botar as paredes. Está aquela obra lá, a gente vê. Aquilo ali é a base do prédio. Agora você bota a parede do jeito que você quiser. Você pode tirar uma parede, pode tirar outra, pode botar uma parede mais sofisticada ou não. Ali dentro do prédio você pode colocar um monte de coisa que você quiser à vontade. Uns botam coisa de uma forma ou de outra, de um modelo ou de outro, mas a base, se você mexer numa coluna daquela, você desaba o prédio. Você não pode mexer na base. O espiritismo é a mesma coisa. Kardec trouxe a base para a gente, deixando bem claro, nessas colunas ninguém pode mexer. Mas no complemento da obra vocês podem criar à vontade, pode fazer um monte de coisas, desde que esteja dentro da coerência, da lógica e da razão, e não transgrida os princípios elementares de moralidade, que é o que estão contidos na base. Então, o que acontece? Isso que José Araújo trouxe hoje de manhã
Esse estudo da personalidade só acontece em centro espírita que abre as portas para ouvir os espíritos. Por que que o Dr. Hernani Guimarães Andrade, um espírito de São Paulo, não se comunicou lá dentro de São Paulo, onde tem mais de 1000 centros espíritas, lá dentro do estado dele, e veio escolher aqui em Blumenau, no centro espírita pequenininho, Minchuruco, para se comunicar aqui? Por quê? Porque esse centro espíritazinho pequenininho abriu as portas para os espíritas, para os espíritos. O médium se disponibilizou para isso. Os trabalhadores têm prazer em trabalhar com isso. Não tem ninguém lá criando, infernizando a vida do médium. Muito pelo contrário, todos os amam porque ele é também um amor de pessoa. A sua família é equilibrada. Os participantes da casa são equilibrados. Então isso sintonizou os espíritos, como o Dr. Hernani Guimarães Andrade. É como ele chegou, opa, aqui tem festa, aqui o que a gente tem, aqui tem o que a gente quer. O que ele fez? Ele que não é besta, só chamando os amigos. Banerjee, vem cá, que aqui tem, aqui dá, meu amigo. Dr. Ian Stevens, vem cá, lá dos Estados Unidos, o espírito. Vem cá, que aqui tem, aqui dá pra gente. Aqui não tem frescura espírita. Se tem alguém criando casos para Zé Araújo, não é dentro da própria instituição dele. Ele é médium privilegiado? Não é médium privilegiado. Ele é médium que resolveu trabalhar com os espíritos. E qualquer centro espírita poderia ter o concurso dos espíritos para isso. Basta que repensasse essa coisa mal concebida de que espiritismo é para espíritos sofredores, porque não é. Você quer destinar parte de um trabalho da casa para atender espíritos sofredores? Que destine, arruma horário para eles. Mas abra um outro horário na semana para conversar com os espíritos amigos, para sorrir com eles, para dar gargalhadas. Veja que o Dr. Hernani Guimarães Andrade se dá o luxo de mandar 2 mensagens. Primeiro ele manda uma científica, com novos ensinamentos, e depois ele manda uma onde ele está alegre, saudando a querida Suzuko, saudando a Graça, saudando o Ney Prieto Pérez, saudando os amigos queridos que ele aqui deixou. Todo espírita desencarnado morre de saudade e tem muita vontade de rever, de falar com aqueles que ele deixou. Do mesmo jeito que nós encarnados morremos de saudade dos que já foram, eles também morre de saudade, gostaria muito de comunicar com a gente, dar gargalhada, falar as mesmas bobagens que a gente falava dentro de casa. Por que não? Até de futebol. Mas os espíritas não dão espaço para isso. Inventaram alguns paradigmas no meio espírita, que os espíritas estão escutando, que estão repetindo, e aqui também, infelizmente, muita gente repete, e é preciso a gente observar. Uma delas é: o telefone só toca de lá para cá. Todos vocês já ouviram isso, não é? Vocês acreditam nisso? Sinceramente. Mas foi Chico Xavier que disse. Gente, vamos observar o contexto de como e quando Chico Xavier precisou dizer isto. Chico Xavier precisou dizer isso porque os espíritas, principalmente os espíritas, iam lá querendo de qualquer jeito uma mensagem do seu pai, do seu avô, da sua esposa, do seu filho que desencarnou. Eu quero, Chico, eu quero. A pressão em cima dele era muito grande. Mas eu vim de Belém do Pará, eu vim de Porto Alegre até aqui, gastei dinheiro, paguei hotel. Eu quero, Chico, a mensagem da minha mãe. Eu vim buscar, que eu confio em ti. Isso era demais, a pressão em cima dele. Ele precisou, como autodefesa, criar essa frase: o telefone só toca de lá para lá, em relação àquele serviço que ele fazia. Não quer dizer que no contato com os espíritos só toque de lá para cá. Porque se a gente admitir essa frase, nós estamos indo de encontro ao Allan Kardec, no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que diz que nós podemos e devemos evocar os espíritos. Vejam o tamanho do capítulo 25 do Livro dos Médiuns, onde Kardec dá todas as instruções e recomenda que deve ser feita a evocação, sim. E quem trabalha com a evocação tem resultados extraordinários, como é o caso do André Ariovaldo de São Paulo, da cidade de Sorocaba, que para mim é um dos mais importantes espíritas deste país. Em todas as cidades onde eu já recomendei, convide esse rapaz para vir à sua cidade, que você vai mudar a sua forma de fazer espiritismo. Em todas as cidades onde ele foi, todo mundo me retornou: Alamar,
eu quero te agradecer por a indicação desse homem. Rapaz, esse homem chegou aqui na minha cidade, mudou totalmente a nossa forma de fazer espiritismo e hoje está bem melhor. Hoje nós temos muito mais qualidade nas nossas mediúnicas. O que Ariovaldo faz? Como é que acontece as mediúnicas? As pessoas vão lá para as mediúnicas e ficam esperando os sofredores, sempre os sofredores, se manifestarem. O André Ariovaldo faz o seguinte, eles evocam quem? Aquele espírito que todos nós temos e nenhum de nós dá bola para ele e nem se dá a impressão, dá conta de que tem, que é o nosso espírito familiar, nosso, que a Igreja Católica chama de anjo de guarda. Todos nós temos um ao nosso lado. A gente não dá a menor bola, não pensa nele. Na hora de dormir de noite, reza para Dr. Bezerra, reza para Joana de Anjos, reza para Emmanuel, reza para São quem, e não sintoniza com ele. Olha só, mas ele está do nosso lado, aí ele não dá bola. Falar nisso, eu não sei se eu já falei aqui, acho que eu sugeri ano passado, vou sugerir de novo. Eu quero sugerir a vocês, hoje à noite, quando for dormir, lembre desse cara. Falou, meu amigo, eu sei que você está do meu lado, eu já ouvi falar de você no Centro Espírita, só que eu nunca dei bola para você. Eu queria que você desse um sinal aqui para mim, para fortalecer a minha fé, de que você está aqui do meu lado. Por favor, sacuda aquela cortina ali do quarto. Tem gente que vai ficar morrendo de medo, se sacudir mesmo. Mas eles sacodem. Quando percebe que você está com vontade, dá uma piscada na televisão, naquela luz ali, mexe a porta do guarda-roupa, joga um vento, faz um vento em alguma coisa aqui. Eles fazem. Eu já fiz essa proposta em vários lugares do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Goiás, Mato Grosso, tudo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, então, foi uma festa. Sempre, no mínimo, metade da plateia retorna para mim pelo Facebook, pelo e-mail, Alamar. Eu tentei e tive a resposta. Ué, ou a gente acredita nos espíritos ou não. Os espíritos... O senhor fez, Nani? Faz hoje para te ver. Se não vem. Gente, alguns podem dizer o seguinte, Alamar, eu fiquei com medo. Mas se você ficar com medo, ele não vai fazer mesmo, porque ele não vai te assustar. Ele não está afim, ele gosta de você, não vai querer te assustar. Gente... Os espíritos atuam na nossa vida muito mais do que a gente pode imaginar. Só que os espíritas entenderam que é só os obsessores. Não é verdade? Só se fala em obsessão na casa espírita. Os obsessores, há trabalho de desobsessão no meu centro, trabalho de... Meu Deus do céu, por que essa desgraça? Muda esse foco. Faça trabalho de espíritos amigos. Chama para vocês verem o resultado. Vocês vão ver, gente, eu ficaria aqui até meia-noite falando palestra, citando exemplos extraordinários que eu tenho obtido andando pelo Brasil inteiro, de pessoas que me dão retorno, vou um ano na cidade, quando volto, a pessoa fala, eu quero conversar contigo, o que foi? Sabe aquela palestra que você fez ano passado? Na nossa mediúnica está assim, sabe, tem acontecido isso, aquilo. Impressionante, o centro está muito melhor, o centro está mais cheio, está mais alegre, a gente está muito mais feliz e muito mais cuidadoso com a prática da doutrina espírita, que é muito mais bonita do que vocês podem imaginar. Allan Kardec praticado com autenticidade é muito mais bonito, muito mais gostoso o espiritismo, muito mais alegre da gente fazer. Do que essa coisa terrível, essa apologia ao sofrimento que eu não valho nada. Espírita nenhum vale nada, gente, que coisa horrível. Tem centro espírita que proíbe aplaudir. Isso é uma falta de educação, uma falta de respeito, uma falta de sensibilidade, é uma incoerência total e absoluta. E outro grande problema que há na casa espírita, esse negócio de dizer que nós estamos aqui para sofrer, nós temos que ter muita paciência com os parentes dentro de casa, com as pessoas que nos fazem mal. Gente, a grande maioria das consultas na desobsessão de centros espíritas é de pessoas com problemas com outras pessoas. Pessoas que acham, mulher com problema com o marido, com problema com o filho, marido com problema com a mulher, problema com a sogra, problema com alguém. Porque as pessoas passam a entender que as outras são propriedade delas. Meu marido não é teu marido, coisa nenhuma, não. Para de relacionar com ele como se fosse seu marido, não é não. É seu amigo, uma pessoa que temporariamente está ao teu lado, daqui a pouco ele bate as botas ou você bate e nem sabe se vai se encontrar lá do outro lado. Ninguém é de ninguém, gente. Já diz a minha querida amiga Dona Zíbia Gasparetto. Então, essa coisa do ciúme, do apego, meus filhos têm que me obedecer. Meus filhos nada, eles estão sendo administrados por você. Apenas mude a relação, tire esse sentimento de propriedade para você ver se a relação não vai ficar muito melhor dentro de casa. Para de observar a pessoa como meu.
meu isso, meu aquilo outro. Cenas de ciúme, cenas de posse, cenas de propriedade. Isso chega a ser ridículo, o Espiritismo não diz nada disso. Aí fica aquela invenção doida, deixa eu tomar uma aguinha que a garganta secou. Fica aquela invenção maluca de que nós temos compromissos reencarnatórios, que é por isso que estou com ele. Mentira, muitas vezes não é compromisso reencarnatório, não é interesse. É interesse social. Você está com ele porque no tempo ele era jovem, bonitinho, tinha uma bunda bonita, você ficou apaixonado pela bunda dele. E se casou com ele, vem que o negócio foi coisa de encarnação passada. Não é não? Você olhou os seios dela, a beleza da menina, no teu tempo de jovem. As pessoas não sabem nem namorar. Isso é um assunto de uma outra palestra. Precisa aprender, inclusive adultos. Não sabem nem fazer sexo. Tem filhos, mas não sabem. Então tem um monte de detalhe, começa tudo errado. Meu marido, é a minha vida. Aí ele separou de mim, está com outro, eu vou me matar de burra. Você é de besta. Enquanto você está querendo se matar fazendo chantagem porque ele te deixou, ele não está nem aí para você, sua idiota, palhaça. Então tem muita gente que sofre porque de fato há razões que causam sofrimento na vida. Mas tem outras pessoas que sofrem porque são bestas. Quando você perceber que quem primeiro precisa ser amado é você, para depois ter condição de amar o outro, você vai viver muito melhor. Muita mulher diz o seguinte: eu vivo em função dos meus filhos e dos meus maridos, do meu marido. É idiota. É besta. E você? Ah, não. Vive em função deles. Acorda às 6 horas da manhã para preparar o café para os filhos que vão para o colégio e para o marido. Depois serve o café, depois tem que lavar a louça do café. Depois tem que limpar a casa. Depois tem que preparar a comida de meio-dia para o marido e para os filhos. Faz a comida, depois lava a louça da comida. Aí de tarde tem que lavar roupa. E aí passar, às vezes passar. Aí tem que preparar o café da tarde, quando tem filho e marido em casa, preparar o jantar. Depois termina o jantar, vai lavar a louça do jantar. E depois, morrendo de cansado, vai para o sofá ver a porcaria da novela. E fica lá, está morta de sono. O marido chega, não está nem aí para ela. E nem os filhos. Aí vai dormir morrendo de cansada no dia seguinte, a mesma coisa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a mesma coisa. Domingo, a mesma coisa. Gente, que prazer vai ter uma peste dessa na vida. Achando que só tem que viver em função do filho, do marido. É por isso que a gente tem um monte de mulher neurótica por aí, problemas terríveis, por falta de afeto, por falta de carinho, por falta de intimidade, porque não pensa nela. Mude o foco. Pare com isso. Pense mais em você. Isso não é egoísmo. Importante é amar. Importante é amar e não ser amado. Mentira, não é isso não. Isso é conversa fiada de Francisco de Assis. Francisco de Assis merece nosso respeito, mas ele tinha um estilo dele. Ele não disse é importante apenas amar. Pode ser mais importante em termos de retorno, mais alegria, mas ele não disse que você não deve ser amado. E o próprio Jesus recomendou: ame o seu próximo como a si mesmo. Quem não é capaz de se amar não tem competência para amar ninguém. Então nós temos que rever esses conceitos, gente. Cuide mais de você. Seu marido não lhe pertence. Não mesmo, seus filhos também não. Ela não é sua esposa. Passe a tratar com um amigo, que vai haver muito mais respeito. E, gente, diante disso, dessa qualidade, eu peço ao meu amigo do áudio aí, que prepare esse finalzinho, porque, como diz a dona Zíbia Gaspareto, ninguém é de ninguém. E não é mesmo. Ela tem muita razão. Essa mulher que também é tão discriminada pelo meio espírita e que teve que dizer que não é mais espírita porque infernizaram tanto a cabeça dela. No entanto, é uma mulher de uma qualidade de vida a toda prova. Tem mais de 80 anos, trabalha todo dia das 8 da manhã às 9 da noite. Ela é dona da empresa, mas não manda funcionário. Ela mesma varre, ela faz tudo lá na empresa e tem uma alegria imensa em fazer isso. Então, meus amigos,
dentro de uma nova conceituação espírita, nós precisamos entender bem. O espiritismo com autenticidade é muito melhor. E no comportamental do dia a dia, lembre que ninguém é de ninguém, meus amigos. Por favor, meu irmão, vamos lá. Ninguém, na vida tudo passa. Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça. Não há recordação que não tenha seu fim. Ninguém é de ninguém, a vida é mesmo assim. Já tive a sensação que amava com fervor. Já tive a ilusão que tinha um grande amor. Talvez alguém pensou no amor que eu vivi, que perdi também. E assim vi que na vida ninguém é de ninguém. Não adianta ciúme, não adianta cara feia, não adianta fazer comida ruim só para pirraçar, não adianta fingir que não está vendo, você não vai convencer. Já tive a sensação que amava com fervor. Já tive a ilusão que tinha um grande amor. Talvez alguém pensou no amor que eu senti, que perdi também. E assim vi que na vida ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Obrigado pelo carinho. Esse é o Alamar. Excelente palestra, hein?